Bom dia, pândegos e pândegas. Galera, eu estava gravando um áudio e daí eu imaginei que o áudio não ficasse tão claro quanto o quadro, tá? Então, eu abri aqui o quadro rapidinho para explicar esse assunto para vocês, porque este assunto pode ser cobrado tanto em direito civil como em direito tributário, e em direito civil ele pode cair ou em contratos ou em sucessões, tá? Então, é um tema que circunda ali bastante coisa para vocês aprenderem. Beleza? Então é o seguinte, ó, a previdência privada complementar, ela pode ser aberta ou fechada. Sendo aberta, ela tem essas duas modalidades, PGBL e PGBL, né, e aí a distinção prática não nos importa para fins de concurso. Sendo fechada, ela pode ser com contribuição do beneficiário ou sem contribuição do beneficiário. Qual que é a distinção entre uma previdência aberta e uma fechada? É a mesma, vamos dizer assim, lógica, turma, das sociedades anônimas, porque na aberta, qualquer pessoa pode participar, ao passo que na fechada, ela é restrita no campo subjetivo, porque ela atende tão somente ali um grupo de pessoas, a uma classe de empregados, por exemplo. Então, você tem a aberta, aberta ao público, a fechada, fechada a determinada classe ou grupo de pessoas, tá? Então, a grande distinção é essa. Existem outras distinções, eu vou colocar aqui apenas para fim de complemento. A aberta necessariamente tem que ser SA, a fechada pode ser fundação ou fundação, ou pode ainda ser, me parece, se eu não estiver enganado aqui, acho que a associação também pode, tá? Fundação ou associação. Que mais que é interessante saber aqui, antes de entrar na dúvida específica da colega? Há uma súmula muito importante que vocês precisam pegar, também de direito tributário, que afirma o seguinte: a previdência complementar, o plano de previdência privada complementar fechado, somente tem imunidade tributária, aquela imunidade assistencial, se não houver contribuição do beneficiário. Súmula, salvo o melhor juízo, 730 do STF. Então, guardem essa súmula que afirma a imunidade tributária dessa turma aqui. E esta turma aqui tem imunidade, a de cima não tem. Porque se houver contribuição do beneficiário, evidentemente você não tem um caráter assistencial. Tá? E para ter imunidade tributária, óbvio que você precisa ali de um caráter assistencial, porque a imunidade é destinada a entidades assistenciais e não entidades previdenciárias, tá? Então, não havendo contribuição do beneficiário e o fundo sendo mantido tão somente pelo patrocinador, no caso ali a empresa, às vezes ali um grupo empresarial grande, você tem um caráter assistencial e aí é possível conceder imunidade tributária para essa turma, de novo ressaltando, desde que não tenha contribuição dos beneficiários, tá? Então, este é um ponto também importante de direito tributário, vez ou outra cai. Que mais? Aí vamos lá para a dúvida da colega, para a dúvida da colega. Caio, a previdência complementar aberta vai integrar a herança? A fechada vai integrar a herança? O que o STJ diz? Tenham muito cuidado. A regra, este que é o ponto que eu quero que vocês peguem, a regra é que, tanto faz ser VGBL ou PGBL, a regra é que esta previdência privada complementar não vai integrar a herança. Por quê? Porque ela faz parte, ela tem uma natureza de contrato de seguro, ou uma natureza securitária, ou ainda uma natureza pré. São palavras do STJ. Então, de acordo com o STJ, aplica-se a essa previdência privada complementar aberta a regra do 794 do Código Civil, no sentido de que esse tipo de contratação tem natureza de contrato de seguro e, portanto, não compõe a herança. Tá? Então, guardem essa primeira informação, que, de novo, é a regra. Mas, o STJ, no informativo 767, trouxe uma exceção. Tá? Trouxe uma exceção. A exceção trazida pelo STJ se referiu tão somente à VGBL, tá? Se eu não me engano, formativo 767. Mas, independentemente
dessa natureza aqui, VGBL ou PGBL, o fato que vocês precisam saber é o seguinte: o STJ entendeu como exceção o caso em que esta previdência aberta passa a ter uma natureza de investimento. A palavra-chave é essa, natureza de investimento. Você sai de uma natureza securitária barra previdenciária para uma natureza de investimento. Isso é muito comum, né? Vez ou outra aí o gerente do banco te liga, tem um investimento muito legal aqui para você fazer. Investimento, qual é o investimento? Investimento merda, né? De uma previdência privada complementar aberta. Então, nestes casos em que a previdência privada complementar aberta passa a ter uma natureza de investimento, você tem, portanto, um afastamento do 794, portanto, afasta-se a natureza de contrato de seguro e atrai-se a regência do direito das sucessões, passando esta previdência privada complementar aberta a fazer parte da herança. Então, excepcionalmente, afasta-se o 794 do CC, dada a natureza de investimento. Palavra-chave é essa, viu, turma? Que mais? Que mais? O que importa vocês ainda saberem sobre isso? É o que o STJ entendeu como indício de que aquela aplicação tem natureza de investimento e não natureza previdenciária. Aí o STJ disse assim, esse investimento, ele pode ser caracterizado de duas formas, tá? Quando, por exemplo, o titular ele falece antes da conversão, antes da conversão da aplicação em renda, né, da conversão em renda, ou do pensionamento. Então, está lá o dinheiro parado, ainda não houve ali a conversão em renda, porque você aplica, não é? Uma previdência complementar dessa, quando eu completar 65 anos, eu vou passar a ser pensionado, eu vou passar a receber ali um valor mensal de renda por essa aplicação. Então, se esse titular falece antes dessa conversão em renda ou desse pensionamento, de acordo com o STJ, há indício ou fica caracterizada a natureza de investimento, e aí, caracterizando a natureza de investimento, eu afasto o 794, saio do livro dos contratos e aplico o direito das sucessões, trazendo, portanto, esta aplicação para a herança, para o monte mor a ser partilhado, tá? E aí, evidentemente, neste caso, por fazer parte da herança, por haver ali uma partilha desse investimento, evidentemente eu vou cobrar ITCMD. Eu, Estado, vou cobrar ITCMD. Né? Então, neste caso, incide ITCMD, e neste caso aqui de cima da regra do 794, não incide ITCMD. Tá? Então, o grande quadro é esse. Não confundam, turma. O seguinte, antigamente, quando eu estava estudando, eu achava que tinha diferença entre a Previdência Complementar Aberta VGBL e PGBL para fins de definição da natureza securitária ou de investimento. Não tem. Então, tanto faz ser VGBL ou PGBL, você não vai olhar para isso. Você vai olhar, na verdade, a natureza da aplicação. Se é uma natureza contratual securitária, 794, ou se é uma natureza de investimento, que, de acordo com o STJ, fica caracterizada quando o titular falece antes da conversão em renda ou do pensionamento. Tá? Então, o grande quadro é esse aí, turma.